Existe dentro do processo pedagógico uma necessidade de fazer com que as coisas sejam cada vez mais claras. Mas essa construção não é tão clara e não é tão assim perceptível para aquele que vai ensinar quanto o seu desenvolvimento técnico. Então, no exemplo da música, você tem como as primeiras coisas que nós ensinamos são notas musicais e a relação que possuem entre elas, formando consonâncias e dissonâncias. No processo de teoria da música, é a primeira coisa que nós ensinamos, né? Mas isso não é tão claro para muitas pessoas e muitos músicos quanto quanto seria se nós conseguíssemos colocar esses elementos de forma mais palpável. Então, assim, tudo que a gente vai desenvolver na vida, tudo o que a gente vai explicar, tudo que a gente vai conceituar, precisa passar de um conceito, porque isso faz com que a coisa tome vida, né? Então, isso vai se relacionar com todas as coisas que eu falo aqui no canal, porque, em primeiro lugar, a gente está falando de um ponto de vista completo, integral, holístico, como você queira chamar. Mas é um ponto de vista que desenvolve a integridade, né, do assunto. Então, quando eu falo, por exemplo, dei o exemplo do livro essa semana. Então, eu tenho um livro, e o livro ele pode vir de uma forma como nós conhecemos hoje. Ele tem uma capinha e é disposto dessa forma que a gente abre dessa maneira. Mas os livros antigamente não eram assim, eles eram como pergaminhos, né, enrolados. E isso foi mudando a partir das técnicas, das maneiras de editorar e até eu ousaria dizer que isso até tem uma relação com a própria arquitetura, né? Uma vez que esse formato quadrado, ele acaba sendo mais fácil de você transportar, de você depositar, alocar, enfim, do que o formato em papiros, né? E, enfim, os dois formatos têm seus benefícios e seus malefícios, como tudo que é materialmente material, né? Mas o elemento livro, ele não deixa de ser, né, o seu conteúdo, ele não muda se eu coloco ele em formatos de rolos ou em formatos abertos, né? E o processo, o que se relaciona com os conceitos é exatamente igual. O conceito ele não se deteriora se você dá exemplos diferenciados ou exemplos até inusitados, né? Claro, você sempre deve preservar uma certa interesse ou integridade do assunto para você não profaná-lo, né? Vamos falar sempre de coisas importantes, válidas, e elas não devem ficar sendo menosprezadas, né? Eu falei agora há pouco, né, do exemplo musical, das notas e das dissonâncias, né? E toda vez que a gente fala sobre isso, sobre os acordes na música, há uma dificuldade de se falar, de se definir, porque as consonâncias são resultados, né, ou produtos de elementos de números simples, né? Então, para você, quando a gente vai buscar uma consonância, a gente sempre pega o número que nós temos, né? São sempre uma relação numérica, e nós
dividimos um número por outro. E sempre que nós temos números simples, né, ou frações simples, que, por exemplo, 3 quartos, 2 terços, são sempre consonâncias, né? E quando nós temos números muito quebrados, né? Sei lá, agora não vou me lembrar de uma específica, mas 32 por 17, né? Ou 32 por 29, né? Uma coisa assim. A gente não vai ter uma dissonância. Mas ok. Esses elementos abstratos que eu preciso medi-los com, com números, com algarismos e me valer de conceitos também, né, abstratos, eles podem ser trazidos rapidamente à prática. E na prática a gente vai ter que o som consonante ele gera uma certa agradabilidade ao ouvido e o dissonante não, né? Porém, daí gera uma série de elementos que confundem aqueles que ouvem, mas assim, à medida que você vai desenvolvendo o senso, né, do ouvido, algumas coisas ficam mais, você se torna mais tolerante a algumas coisas, algumas dissonâncias, e de certa forma mais intolerante a outras consonâncias, né? Mais ou menos como a gente vai observar no paladar. Quando você vai desenvolvendo um paladar mais refinado, você vai buscando certas coisas e de certa forma se isolando ou evitando outras coisas, fugindo do óbvio, né, vamos dizer assim. Para dar um exemplo comum, o vinho seco, para quem já tem esse costume e o hábito, né, de apreciar o vinho, ele é o natural, ele é o comum, e não o vinho suave, né? E à medida que você vai desenvolvendo o seu paladar, ele vai se tornando realmente aquele que é mais palatável. Entende? Então essa ideia do que é mais palatável vai mudando conforme você vai se desenvolvendo naquilo, né? Então, esse vídeo de hoje vai falar sobre essa ideia de você, à medida em que você vai se desenvolvendo, vai refinando o seu gosto, você vai tendo também uma outra percepção do que é melhor, né? Do que é mais agradável. Que é um assunto meio complicado de trazer. Mas ok. Na música, assim no paladar também no ouvido, né? Então na música a gente vai também se deparar com as mesmas questões, com as mesmas não exatamente limitações, mas com as mesmas problemáticas, né? Então assim, quando eu vou para o conceito, ele se torna muito abstrato, muito distante de mim. E quando eu vou para a experiência, ela vai mudando e vai se modificando conforme o meu hábito, né? Então, conforme eu vá desenvolvendo uma proximidade com aquilo, eu vou também me especializando, não me especializando, mas tendo com aquilo uma experiência mais diferenciada, e conforme eu vá eu não tenho essa experiência, o meu contato com aquilo é totalmente diferente, certo? Tá, eu dei um pouco difícil as palavras saírem hoje, eu vou dar uma afastada aqui nessa câmera para me dar uma melhorada, tá muito perto. Mas então, existe um meio do caminho, né, que é justamente o ponto onde eu consigo trabalhar os elementos, né, tanto os conceitos quanto os
a experiência, né? E quando eu vou para isso, eu vou gerando uma certa confluência de fatores, tá bem? Se eu pego esse exemplo que eu dei da consonância e da dissonância, eu vou percebendo que existe uma relação entre todas as notas e que elas acabam atritando-se entre si no processo de tocá-las simultaneamente. Então eu posso justamente criar uma analogia com alguns elementos que vão acontecendo aí. Cada nota tem a sua frequência e cada nota ela vibra unicamente naquela frequência. E para eu conseguir uma outra nota igual, né, um dó, eu consigo um outro dó, eu preciso desse dó uma oitava acima, ou seja, o dobro da sua frequência ou a metade da sua frequência, que matematicamente acaba sendo o mesmo número, né? Quando a gente trabalha com aritmética, eu vou ter, eu trabalho com 10, trabalho com 20, depois 40, eu acabo tendo de certa forma, o mesmo número em outras manifestações, né? Vamos dizer assim, certo? Então, o que eu faço com isso? Eu posso criar justamente uma analogia com os espaços, ou seja, cada número possui a sua casa e na medida em que eu vou alocando eles em seu espaço, né, e eu digo que esse é um espaço físico porque realmente e quando se vibra naquela frequência, ele ocupa apenas aquela frequência, eu vou também trabalhando com os elementos das outras notas, né? E determinando os espaços dela. Então, a analogia nesse processo vem em conseguir trazer elementos sensíveis, práticos, como uma casa, ou seja, cada número tem a sua casa, tem o seu espaço, e trabalhando também com os conceitos, né? Porque quando eles estão muito próximos, eles acabam atritando-se uns nos outros. Tudo isso, toda essa volta que eu dei foi para dizer o seguinte: quando eu trabalho unicamente com conceitos, eu não consigo tangibilizar a coisa, o conceito, a ideia. E também quando eu trabalho somente com a experiência, quando eu trabalho somente com a ideia empirista ou empírica, eu tenho uma grande confusão porque cada um vai estar num nível de desenvolvimento da sua percepção, tá? Então, um pintor, por exemplo, à medida que ele vai desenvolvendo o seu olhar, ele vai percebendo também cores diferentes. Aí, por exemplo, isso a gente chama de vermelho, verde e amarelo, mas o pintor ele não olha assim, ele vai olhar vermelho, ele vai olhar magenta, ele vai olhar grená, ele vai olhar rubro, carmesim, todos os tons de vermelho, e vai saber diferenciar exatamente cada um deles, né? O mesmo vale para azul, que azul bebê, celeste, royal e outros tons de azul que agora não, esse ano, né, que agora não me surgem à memória, mas você entendeu o que eu quis colocar. Então, essas diferenciações muito grandes entre cada uma das pessoas que tomam contato com uma mesma matéria faz com que seja muito difícil trabalhar simplesmente do ponto de vista empírico, e porque cada um vai possuir coisas diferentes e às vezes, né, o nível de percepção daquele que está recebendo ele é até acima daquele que está transmitindo, né? Mas isso não deve ser o foco da coisa. Então, assim, o professor, aquele que ensina, aquele que está transmitindo, ele tem um nível de conceitual maior que precisa ser transmitido. E ele vai precisar fazer com que isso chegue concretamente ao aluno. Então, ele precisa preencher uma lacuna ali. E essa lacuna é dada justamente pelo exemplo que vem através de um trabalho de analogia. E essa analogia
ele vai constituir justamente no processo, né, do artista. O artista, então, o trabalho de artista, o processo artístico, ele constitui uma peça fundamental do elemento filosófico, que é trazer uma certa pedagogia, uma certa clareza para aquele que explica. Então, o processo artístico ele tem como uma das etapas ser pedagógico, né? Porque ele vai também ter suas camadas. A expressão artística em si, ela vai ser muitas vezes muito simbólica ou mais sugestiva, mas ela em si, ela vai admitir uma série de camadas e no contexto de uma história, no contexto de uma aula, no contexto de um curso, isso ele vai ter como um processo facilitar, né, elementos que são mais pedagógicos. Engraçado, eu fiz esse vídeo aqui para falar um pouco da capacidade pedagógica que dá, né, o processo artístico, mas acho que ele em si não ficou tão pedagógico assim. Mas a ideia, então, é para que vocês percebam justamente isso, né? Quando você vai transmitir uma ideia, é necessário ter não só o domínio do conceito, mas também uma familiaridade com esse aspecto mais empírico da coisa, né? A gente precisa ter certa experiência, certo traquejo já com o que a gente vai transmitir. Não pode ser simplesmente algo teórico, intelectual, porque justamente a partir das nossas experiências, das nossas vivências com aquele assunto, que vem surgindo as analogias, que vem então os aspectos que combinam a nossa experiência com o conceito. E daí aqui o artista vem com imaginações e visualizações da coisa, até para testar coisas novas, até para testar elementos que podem ser admitidos como facilitadores desse processo e para que a gente possa integrar mais elementos nisso tudo aí, tá bem? O vídeo de hoje era esse recado bem rápido, só para trazer essa ideia e dizer que caso você queira conhecer um pouco mais aqui o nosso trabalho, a gente fala sobre arte, filosofia e literatura para a formação humana, tá bem? Então o vídeo de hoje é só isso mesmo, bem direto ao ponto, e vamos ficando por aqui, tá bem? Caso tenha gostado do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.